Salve, salve galera, salve, salve meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Mais História com o professor Paulo Teles. Na oportunidade de hoje estamos resolvendo a prova da Unicamp 2026, uma prova que tá quentinha, acabou de sair do forno, tá? Quem tá chegando agora no canal, se inscreve, compartilha, nos ajuda da maneira que você puder e se você quiser, é claro, contribuir com qualquer valor, galera, qualquer valor, basta apontar sua câmera para esse QR Code aqui, ó, que qualquer valor será muito bem recebido para que a gente possa remunerar melhor a nossa equipe e, é claro, aprimorar ainda mais os nossos conteúdos. Esse canal é um canal dedicado à resolução de questões, mas também com muito repertório para a promoção de análises políticas, econômicas, sociais e culturais. Sem mais enrolações, na oportunidade deste vídeo, vamos resolver a questão de número 30, uma questão que fala aqui, por exemplo, já consigo identificar muito rapidamente Jean-Jacques Rousseau, né? Então é uma questão que vai trazer alguma coisa sobre iluminismo, né? Sobre pensamento liberal. Ainda não sei porque eu não li o texto ainda, tá? E também outro elemento que eu consegui identificar aqui nessa questão é aqui na referência, ó, revoluções e independências e nacionalismos nas Américas. Então, provavelmente será também uma questão sobre independência da América Espanhola, região do Prata e Chile. Tá? Aqui nós temos as alternativas. Márcio Moreno, tradutor de Rousseau para o espanhol, foi secretário do primeiro governo da Argentina entre 1810 e 1811, né? Está falando da Argentina. No texto acima, ele quer que você nos diga qual a interpretação a respeito da atuação do Márcio Moreno no que se refere à tradução do texto de Rousseau. Quem está chegando agora, né, talvez estranhe um pouco, mas esse canal ele não apenas dá o gabarito, porque gabarito até em qualquer canal, qualquer local na internet vai lhe fornecer. Gabarito é muito fácil de entregar. Aqui a gente entrega um resumo completo que vai te ajudar não apenas a resolver essa questão, como também tantas outras. Então, como é uma questão sobre processo de independência da América Espanhola, segura esse resumo. A América Espanhola ela teve um sistema de colonização em certa medida, semelhante ao brasileiro, mas também teve algumas particularidades. Por exemplo, diferentemente do Brasil, que vai ter uma colonização caracterizada por capitanias hereditárias, governos gerais, depois vamos ter o sistema de estados, né? Estado do Maranhão, Estado do Brasil, para só depois vir os vice-reinados. O vice-reinado, o Brasil só teve um vice-reinado. Na América Espanhola nós teremos 4 vice-reinados. E esse vice-reinado ele tem um papel administrativo, como era o caso, por exemplo, do vice-reinado de Nova Granada, o vice-reinado do Peru e o famosíssimo vice-reinado do Prata. Tá? Além dos vice-reinados, também é possível haver as capitanias gerais, que eram capitanias, né, dedicadas à função militar. Eram 4 capitanias gerais, observe que ela está aqui em posições estratégicas, né? A Capitania Geral de Cuba, que servia para guarnecer o Golfo do México, ou seria Golfo da América, né? A Capitania Geral da Venezuela, que serve para guarnecer a entrada ao vice-reinado do Prata, e a Capitania Geral do Chile, para proteger a costa do Pacífico. Certo? Aqui na América Espanhola nós também tivemos as categorias sociais muito mais nichadas do que na América Portuguesa. Enquanto na América Portuguesa o grau de miscigenação foi muito alto, de tal sorte que basicamente os nossos critérios de diferenciação social não eram necessariamente apenas étnicos, né? Se você pegar, por exemplo, o Brasil, os nossos critérios de diferenciação social eram posse de terra, etnia, condição de liberdade e gênero. Ué, professor, eu pensava que era senhores de engenho escravizados. Não, 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 não. Nossa sociedade era muito mais complexa, de tal modo que até dentro da escravização havia gradações, haviam tipos de escravos e tratamentos diferentes para cada um desses tipos de escravizados. Paulo, não entendi muito bem. Então vamos lá, vamos dar um resumo rápido, coisa rápida. Chegamos no Brasil, somos iguais? Não. Eu tenho terra, você não tem. Chegamos no Brasil, não temos terra, somos iguais? Não. Eu sou europeu, você é africano ou indígena. Ou eu sou mestiço, branco, você é mais escurinho, mais indígena. Chegamos no Brasil, somos africanos, somos iguais? Não, eu sou livre, você é escravizado. Chegamos no Brasil, somos iguais, somos todos escravizados? Não, eu sou homem, você é mulher. Né? Observe que isso, inclusive, se manifesta até os dias de hoje. É importante ressaltar que quando se fala sobre isso, existe aquilo que é o colonialismo,
E o que é o colonialismo? É aquilo que foi feito, né? O latifúndio, a escravidão, né? É aquilo que foi aplicado. E existe aquilo que é a colonialidade, cada vez mais presente nas provas. Colonialidade, cada vez mais presente nas provas de vestibulares. A colonialidade são os reflexos disso. Afinal de contas, séculos de escravização, séculos de colonialismo não vão ficar incólumes na realidade. E não seria diferente na América Espanhola. Lá na América Espanhola, nós temos os seguintes grupos. Os chapetones, também chamados de peninsulares, eles eram a elite política e econômica, ocupavam os principais cargos da América Espanhola. Esses chapetones, eles são espanhóis que eram residentes aqui na América, espanhóis que viam, né, diretamente da Europa, evidentemente, para assumir cargos políticos na colonização aqui na América. Só que esses indivíduos, eles iam com as suas esposas e, apesar de vir com as suas esposas, essas esposas, elas engravidavam, evidentemente, e os filhos muitas vezes nasciam aqui. O simples fato desse cara nascer aqui, apesar dele ser branco, mas só porque ele nasceu aqui já é um demérito. Então ele passava a ser um criolho, né? Os criolhos eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eles são brancos, eles são elite econômica, mas eles não ocupam os principais cargos políticos. Eles ocupavam cargos mais locais, como por exemplo os cabildos ou ayuntamientos, que era o equivalente às câmaras municipais aqui no Brasil. E abaixo dos crioulos nós temos os mestiços, negros e indígenas. Né? Pare para pensar, o simples fato do cara nascer aqui, mesmo sendo branco, mesmo sendo rico, era motivo de discriminação. Imagine o cara que era africano, que era mestiço ou que era indígena. Tá? Bom, em termos de atividade econômica, as atividades econômicas da América Espanhola eram caracterizadas pela mineração, pelo comércio, pela pecuária e pela atividade de produtos, né, agrícolas tropicais. Tá? E isso faz com que tenha toda uma realidade pautada na escravização e, consequentemente, no trabalho compulsório. Bom, e aí vamos a um ponto curioso. O processo de independência da América Espanhola ele está diretamente atrelado à crise do antigo regime. A gente sabe que no final do século XVII, já caminhando para o século XVIII, o antigo regime, isto é, absolutismo, mercantilismo, ele começa a entrar em decadência na Europa. E boa parte dessa decadência está atrelada a novas formas de pensamento, como é o caso do pensamento liberal iluminista, que traz aqui os princípios de direitos individuais, né, de liberdades econômicas. Nós temos, por exemplo, pensadores como John Locke, que é um pensador que vai trazer a questão dos direitos inalienáveis, dos direitos naturais. Nós temos pensadores como é o caso do Voltaire, que vai trazer a ideia da liberdade de expressão. Nós temos pensadores como é o caso do Montesquieu, que vai trazer a ideia da repartição dos poderes. E nós vamos ter também o Rousseau. E esses pensadores, muito embora que o Rousseau vai trazer a ideia da crítica à propriedade privada, tá? E também, assim como John Locke era um contratualista. John Locke acreditava no contrato civil, na questão dos direitos, e Rousseau acreditava que sim, a sociedade também era organizada por um contrato social e muito influenciado pela teoria do bom selvagem. Mas qual é o ponto central? Ainda que nenhum desses autores fosse ateus, eles não eram ateus, eles eram gnósticos, tá? Eles eram céticos, eles acreditavam em Deus, mas eles não personificavam Deus. E o pensamento iluminista, ele tem uma característica muito poderosa, que ele é um pensamento anticlerical. Tá? Ele critica o posicionamento da Igreja Católica e ele critica também a Igreja Católica como a única detentora do saber. Por ter esse pensamento anticlerical, ele esteve presente também numa série de movimentos revolucionários que defendiam a ideia do Estado laico. Tá? Eles vão trazer também a perspectiva do Estado laico, tanto na Revolução Francesa como também na Revolução Americana. E isso não vai ser diferente, por exemplo, aqui no continente americano. Esse pensamento iluminista vai chegar aqui, né, muito fortemente. Tá? Vai acabar influenciando os movimentos revolucionários. Um dos grandes responsáveis para a difusão desses valores, contraditoriamente, porque Napoleão nunca foi democrático e nunca defendeu essas coisas de liberdade propriamente dita, Napoleão, em certo sentido, chegou a ser até despótico e autoritário,
vai ser o Napoleão, por incrível que pareça. E por que Napoleão contribuirá para a difusão desses pensamentos, dessas ideias? Porque, apesar da sua característica autoritária, Napoleão acabou contribuindo para o enfraquecimento de monarquias absolutistas por toda a Europa, e isso vai ter impacto diretamente na América Espanhola, assim como na América Portuguesa, tá? A gente sabe que nós teremos um processo de independência. Esse processo de independência na América Espanhola vai acabar resultando na fragmentação do antigo território da América Espanhola. Afinal de contas, as elites locais, os crioulos, vão assumir a liderança desses movimentos e promover esse processo de independência. Só que tem um detalhe. Eu falei que o liberalismo veio para a América, ok, mas ele veio para a América através de uma elite latifundiária local. Uma elite que, apesar de absorver os elementos liberais, não absorve por completo. Ele absorve, digamos, de maneira conveniente, absorve até o ponto que lhe é interessante. Então, o liberalismo que chega aqui, ele é um liberalismo com limitações. Afinal de contas, não tem como você simplesmente descartar todo o processo de influência do colonialismo que resulta na colonialidade, nos reflexos. E um bom exemplo disso, um bom exemplo de colonialidade, é esse número aqui, ó. A América, o continente americano, é o continente que tem o maior número de católicos no mundo. E o Brasil é o país com o maior número de católicos do mundo. Tá? Não seria diferente, por exemplo, na América Espanhola, afinal de contas, parte da colonização age diretamente em torno da catequese. Dito isto, vamos para a questão. Em várias obras que devem formar este precioso presente que ofereço aos meus concidadãos, dei o primeiro lugar ao contrato social, escrito pelo cidadão de Genebra, Jean-Jacques Rousseau. Este homem imortal que obteve a admiração de seu século e será o assombro de todas as idades, ensinou, deixa eu só apagar aqui, ensinou que os povos aprenderam a procurar o pacto social, a raiz e a única origem da obediência, não reconhecendo seus chefes como emissários de divindade, enquanto não mostrassem as patentes do céu, na qual eram destinados a imperar sobre os seus semelhantes. Aqui ele está criticando a teoria do direito divino, tá? Como o autor teve a desgraça de delirar em matérias religiosas, aqui é o grande segredo da questão. Suprimo o capítulo e as passagens principais onde delas tratou. Então perceba que ele aqui está retirando do texto do Rousseau, na tradução, o elemento vinculado à religião. Afinal de contas, as repúblicas que foram fundadas aqui na América, muito embora tenham sido influenciadas pelo ideário iluminista, ela não consegue se desligar dos valores que estavam relacionados ao catolicismo, ao cristianismo. Tá? E aí ele vai dar referência, né, Mariano Moreno, Prólogo de O Contrato Social, ou Princípios de Direito Político de Jean-Jacques Rousseau, Buenos Aires, 1810. Bom, Mariano Moreno, tradutor do Rousseau para o espanhol, foi secretário do primeiro governo da Argentina, como já havia dito. No texto acima, ele critica a defesa que Rousseau faz da igreja. Não, ele critica a forma como o Rousseau trata a igreja. Isso aqui está errado. Tá? Ele está criticando o Rousseau. Beleza? E pela maneira que ele tratou a igreja. Então tá errado. Letra B, interfere na tradução, isso é verdade, e edição da obra de Rousseau conforme seus ideários políticos e ideológicos. Correto. O ideário político e ideológico do Mariano Moreno está vinculado ao catolicismo. Então, provavelmente essa é a resposta. Vamos olhar as outras alternativas. Justifica a tradução da obra para difundir a ideia de obediência cívica. Não, ele não está falando necessariamente a obediência cívica e pior ligada à religião. Ele não está tratando disso, ele está editando a obra, ele tirando uma parte da obra que ele entende que é algo que incomoda, porque faz críticas ou questiona elementos ligados à Igreja Católica. Demonstra seu caráter conservador, ok, e a resistência ao pensamento liberal. Não está falando de resistência ao pensamento liberal. Ele está falando de uma resistência à maneira como Rousseau se referiu às temáticas religiosas. Então é isso. Resposta letra B de bola. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.